Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você, que aquece o nosso coração com a palavra e que nos faz experimentar essa força de Deus, esse poder de Deus, essa ação de Deus que nos toca profundamente e nos faz experimentar quão amado nós somos. Nós temos um Deus que fala conosco, um Deus que deixou para nós a sua palavra. E essa palavra, ela é transformadora, ela performa a nossa vida e ela nos provoca a dar passos concretos, a viver uma experiência concreta de vida e de vida no Espírito. Para bem vivermos o nosso estudo bíblico de hoje, nós precisamos suplicar a presença do Divino Paráclito, do Divino Espírito Santo. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue o seu caderno de estudo, a sua Bíblia, porque nós vamos hoje meditar Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 a 35. Vamos ler o texto? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos, os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos, não mandados por nós, causaram em vós perturbações com palavras, que transtornaram o vosso espírito. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e de uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Passai bem. Tendo-se despedido, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a multidão e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito aos irmãos, reconfortando-os e dando-lhes firmeza. Depois de algum tempo, despediram-se em paz dos irmãos e voltaram para aqueles que o tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia, ensinando e anunciando com muitos outros a palavra do Senhor. Que beleza perceber a unidade, a comunhão gerada pelo Espírito. Por isso, eles dizem: nós, os apóstolos, os anciãos, os irmãos e o Espírito Santo. Eles não tomaram decisões por si mesmos. Olha como nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. Às vezes a gente tem uma opinião, às vezes a gente tem uma percepção, só que nós temos que passar essa percepção pelo crivo do Espírito Santo. Se trata de fé, de relacionamento com o próximo, se trata de coisas relacionadas a tudo aquilo que foi ensinado por Jesus, aquilo que diz da doutrina, nós precisamos passá-la pelo crivo do Espírito Santo. E é bonito perceber que a igreja
primitiva, os apóstolos, nessa primeira carta apostólica que eles escrevem, e Silas vai levar para eles, não é? Juntamente aqui com Barsabás, Silas, que também é chamado de Silvano, né? Nós vamos ver isso na carta aos Coríntios, nós vamos percebendo exatamente a beleza daquilo que o Espírito Santo quer fazer na alma de todo cristão. Ele não quer impor pesos, mas ele quer fazer-nos experimentar a leveza do seguimento de Jesus Cristo. E quanto mais nós amamos a Jesus, quanto mais nós nos dedicamos a Ele, quanto mais nós passamos tempo na presença dEle como amigos, escutando as batidas do seu coração, percebendo a condução dEle para a nossa vida, mais nós vamos experimentando aquilo que é a docilidade, aquilo que é o sabor de viver, até mesmo os sofrimentos na presença de Cristo. E o que a gente vê é exatamente isso. Eles tiram o peso, o jugo do judaísmo das costas dos cristãos, dos pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles também os exortam a não viverem mais como pagãos. Eles têm uma nova identidade. Eles são cristãos. Nós temos uma nova identidade. E se a gente vive lá no mundo de uma forma incoerente, se a gente vive no meio das pessoas do nosso trabalho, se a gente vive na sociedade incoerente com aquilo que é a nossa identidade, a gente está traindo o cristianismo, a gente está traindo o que o Senhor fez por nós. Nós temos que ser os mesmos na sociedade e na igreja. Nós não podemos viver uma vida dupla, ter uma dupla personalidade. A nossa personalidade é a personalidade de Cristo e por isso precisamos acolher com alegria o Evangelho, a palavra de Deus e testemunhar essa palavra com a nossa vida, vivendo em santidade. Abolindo da nossa vida tudo aquilo que é uma identificação pagã, aquilo que é próprio do paganismo. Basta, 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 basta. Não aceite. Viva como Jesus viveu. Fale como Jesus falou. Sinta como Jesus sentiu. Mas para isso é preciso estar em profunda comunhão com o Senhor, deixando-nos conduzir pelo Espírito. A liberdade, a libertação trouxe muita alegria para eles. E Paulo e Barnabé continuaram ali em Antioquia junto com os outros, pregando o Evangelho, insistindo. Insiste, depois Paulo vai dizer, oportuno e inoportunamente. É assim que nós precisamos experimentar o que Deus revela para nós. Essa é a segurança que nós temos na Santa Igreja. Não saia da Santa Igreja. Se você está sendo tentado, se você recebeu o propósito, talvez você tenha até feito uma experiência com alguns irmãos que não são cristãos católicos, eu falo para você, não saia da Santa Igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela e nós temos uma segurança doutrinal, nós temos uma segurança na doutrina moral, nós temos uma segurança na interpretação bíblica. Não caia na loucura da livre interpretação da Bíblia. Nós estamos debaixo da igreja, debaixo da mão de Deus que age na igreja e de forma ordinária, dia após dia, o Espírito Santo age pela Santa Igreja. É preciso permanecer fiel, é preciso buscar essa fidelidade e não aceitar viver mais como pagãos. Nós temos uma identidade, nós somos de Cristo, você é de Cristo, nós temos uma personalidade e nós precisamos chegar a uma maturidade do homem perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje é permanecermos fiéis à Santa Igreja Católica, tendo a total confiança e segurança de que a Igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Como aplicar isso na vida? Conhecendo a sã doutrina da salvação, os documentos da igreja, as exortações, tudo aquilo que nós temos de doutrina moral. Tem gente fazendo um monte de coisa errada aí, não é? Porque não conhece a doutrina da igreja, fazendo como os pagãos fazem. Então, conhecendo a sã doutrina da igreja e aplicando-a na vida. E é o Espírito Santo do Senhor que nos coloca em profunda comunhão, em profundo estado de fé e confiança e que nos faz ter o coração e a visão sobrenatural de entender que é na igreja
que nós viveremos o nosso processo e o nosso caminho de salvação. Para isso, peçamos o Divino Espírito Santo em oração para que Ele nos ajude e auxilie. Senhor, nós queremos pedir o Seu Espírito Santo para que Ele nos conduza nessa comunhão com a igreja. Senhor, eu sei que tem pessoas hoje sendo tocadas a permanecerem porque estavam sendo tentadas a sair da igreja. Talvez por contra-testemunho, talvez por confusões, mas hoje o Senhor está tocando no coração dessas pessoas para que elas permaneçam. O Senhor está atraindo outras que estavam fora da comunhão da igreja para estarem na comunhão com a igreja. Mas de uma forma especial, eu peço o Divino Espírito Santo sobre mim e aos meus irmãos para que nós tenhamos o desejo de conhecer a sã doutrina, de conhecer os documentos da igreja, de conhecer aquilo que é a doutrina moral da igreja, para que nós não nos percamos nas práticas dos pagãos. Porque as práticas dos pagãos são atraentes, são lógicas muitas vezes, mas a lógica do mundo não é a lógica do reino. E nós queremos viver na lógica do reino. Nós queremos viver aquilo que o Senhor indica pela palavra, pela tradição, pela doutrina da igreja. Pela tradição, pela palavra e pela doutrina da igreja. Nos ajuda, Jesus, com o Seu Espírito, a entender aquilo que o Senhor fala por meio da igreja e nos faça buscar cada vez mais essa comunhão contigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Nos ajude a viver essa comunhão entre os irmãos e essa confiança na doutrina da igreja e que fora dela não há salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso que nós queremos viver, experimentar, fazer. Essa comunhão com a igreja que nos garante a experiência profunda e a segurança de que nós estamos no lugar certo e precisamos fazer a coisa certa. Na igreja nós temos essa segurança. Então confia, fora da igreja não há salvação. Vamos trazer aqueles que estão fora para a comunhão eclesial. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser.